Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Natan, da disciplina de Química Inorgânica, e eu estou gravando esse vídeo para que a gente possa fazer a nossa resolução comentada da nossa primeira avaliação. Antes de mais nada, eu quero agradecer, a vocês. Eu vi que muitos alunos da nossa turma se empenharam de verdade para poder tentar resolver as questões, e vocês devem ter percebido naquele dia que não é algo tão trivial. Não é algo tão simples de ser resolvido. Não quer dizer que vocês não sejam capazes de resolver, vocês são capazes sim, mas é algo que exige muita minuciosidade, ou seja, você tem que saber quais dados você está trabalhando, quais dados é de fornecido, para poder jogar ou para poder usar esses dados em alguma parte dos exercícios. Vocês viram que essa prova, essa primeira prova, ela não é uma prova curtinha, é uma prova que era para que vocês conseguissem fazer em 2 aulas. Mas como eu vi que vocês estavam tendo dificuldades, tanto para manusear a calculadora científica quanto a colunzinha, eu vi que muitos de vocês estavam perguntando, professor, isso daqui a gente não chegou a estudar em sala de aula. Mas se vocês forem olhar a lista de exercícios que eu passei, tem uma ou outra lá que eu tinha pedido na lista. Então é sinal de que você aluno, você aluna, não chegou a fazer a lista de exercícios. E eu pontuei toda sexta-feira, pessoal, vocês estão fazendo a lista de exercícios? Vocês estão estudando? Ah, professor, eu nem lembro daquela folha que você leu. Aí já é uma questão com você. Se você não estudou, se você não se dedicou, se você não tentou refazer os exercícios que o professor passou em sala de aula, você está um passo atrás do seu colega, da sua colega. Ok? Então, esse primeiro comentário aqui é mais no sentido de que essa primeira avaliação, eu sei que a maioria da turma foi bem, ninguém tirou uma nota assim muito baixa, certo? Mas que vocês não vão ter a mesma mordomia que vocês tiveram na primeira avaliação. A primeira avaliação eu acabei estendendo o prazo dela, certo? Nas próximas isso não vai acontecer. As próximas serão feitas em sala de aula. Eu não vou explicar para vocês como que é a questão, o que a questão está perguntando, que nem eu cheguei a fazer na última avaliação. Eu preciso que vocês tenham o hábito de ler a questão e procurar entender o que a questão está pedindo para você fazer. Quais informações que dá para extrair do enunciado, certo? Vocês vão ver que essa prova, ela não exigiu nada além daquilo que eu passei para vocês. Não tinha nenhuma outra habilidade ou informação ou coisas que envolvessem cálculo que eu não tivesse trabalhado em sala de aula, ok? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a prova aqui na bancada e eu vou resolver com vocês uma por uma. As questões que são conceituais, eu vou fazer um comentário em fala. As questões de fazer a continha, eu vou resolver aqui com vocês. Inclusive mostrando como colocar esses valores na calculadora, por exemplo, ok? Então, como eu devo ter pontuado na sala de aula, provavelmente eu vou pontuar isso quando a gente estiver em sala. Esse vídeo da prova comentada vai servir de retomada de conteúdo na semana que vocês vão ter feriado. Então, na semana que vem, feriado de Páscoa, certo? Tem a Sexta-feira Santa e tudo mais, e vocês não vão ter aula. Então, como a gente vai estar defasado em 2 aulas, eu vou ofertar essa resolução comentada. E aí, como eu provavelmente vou dizer em sala de aula, vocês têm a obrigação de pelo menos assistir essa aula. Quem quiser se dedicar, tenta pegar uma folha de papel, tenta pegar um caderno, fazer as anotações, certo? Porque eu vou ofertar para vocês também, eu vou avisar em sala de aula, eu vou ofertar a recuperação. E a recuperação vai ser no mesmo estilo, só mudando as informações que estão disponíveis. Então, se eu usei determinado elemento químico, numa questão eu vou usar outro. Isso é uma maneira de eu verificar se vocês realmente conseguiram desenvolver habilidades para poder resolver aquelas questões. Isso vai me mostrar se você realmente chegou a fazer o exercício, chegou a compreender o passo a passo do exercício, ou se você copiou do seu colega, ok? Então vamos lá? Só um detalhe que eu acabei esquecendo, mas é bom reforçar, ok? Toda turma tirou uma nota boa, só que vocês são obrigados a fazer a recuperação. Seja você tirando uma nota boa ou tirando uma nota ruim, você tem que fazer a recuperação. Aí eu pergunto para você, professor, eu já tirei uma nota boa, isso quer dizer que eu preciso realmente resolver as questões? Eu diria para você que sim, porque
quem garante que daqui 2, 3 semanas você vai saber fazer aquelas questões? Então, faça a recuperação no sentido de verificar, será que realmente eu consigo fazer isso? Lembre-se que essa primeira parte, esse primeiro trimestre, eu vou trabalhar muito com vocês, continhas, cálculos, várias coisas relacionadas à química, antes de trazer vocês para o laboratório. Como eu disse, não adianta eu querer trazer vocês aqui se vocês não tiverem habilidades com cálculos, porque os experimentos, eles exigem isso do aluno. Nenhum aluno, nenhum técnico químico, ninguém vem para o laboratório sem saber o que vai fazer, sem saber o quanto você vai colocar em determinado reagente. Todas essas coisas são previamente calculadas pelo químico. Então, esses exercícios são de extrema importância para que você saiba a fazer continhas à mão, a fazer continhas na calculadora. Então, por favor, até quem foi bem na prova, estude de novo. Faça a recuperação de forma a se autoavaliar, a verificar realmente eu consigo fazer esse tipo de exercício. Se eu tiver um exercício que o professor ofertou, será que eu consigo resolver ele? É isso que vocês têm que pensar, ok? Então agora sim, vamos lá para a resolução. Tá aí então, pessoal. Eu vou começar pelos itens A da prova. Vou fazer toda a prova A. Em seguida eu faço a prova B, ok? Item A da questão 1. Identifique os materiais que correspondem a uma substância elementar, um composto puro, uma mistura homogênea ou heterogênea. E aí o exercício te dá algumas opções para você analisar. Para resolver essa questão, nós precisamos rever o conceito de matéria. Lembrar que a matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Essa matéria ela é feita por átomos, e esses átomos combinados podem ser do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, certo? Uma substância elementar nós podemos encontrar com esse nome ou como substância simples. A substância simples indica que aquele material ele é formado por átomos e esses átomos são do mesmo elemento químico. Então, se nós formos pensar no gás oxigênio, que é um dos principais componentes do ar, o gás oxigênio é formado por 2 átomos do elemento químico oxigênio. Então, é uma substância elementar. É o oxigênio na sua forma elementar. Ok? Já em um composto puro, que também pode ser tratado como uma substância composta, você tem a presença de 2 ou mais elementos químicos constituindo aquele material. Então, nós podemos pensar, por exemplo, na fórmula química da água. Vocês estão carecas de saber que a fórmula química da água é H2O. Se eu olhar a fórmula química, eu consigo ver que é formado por 2 elementos químicos diferentes. Então, a água ela é uma substância composta. Eu posso tratar a água como um composto? Posso, porque ela é uma substância que possui mais de um elemento químico. Eu posso tratar o gás oxigênio como um composto? Jamais, certo? Quando nós juntamos 2 substâncias ou mais, sejam elas do tipo elementar ou composta, nós temos a definição de mistura. Então, a mistura nada mais é do que a união de 2 ou mais substâncias puras, e aí elas podem ser tanto elementar ou composta, certo? No caso, o que vai diferenciar uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea é a capacidade de observar aquele recipiente, aquele sistema, né? Nós tratamos o lugar onde estão esses componentes como um sistema. Então, eu posso pensar, por exemplo, um copo com água como um sistema. Ou um recipiente onde eu vou adicionar essa substância. Bateu o sinal, vamos lá. Então, a gente pode pensar num sistema como qualquer recipiente onde você possa colocar essas substâncias que vão ser misturadas. Quando você observa o sistema e você só identifica uma unidade de observação naquele sistema, nós definimos como uma mistura homogênea. Então, a mistura homogênea, você bate o olho e você não consegue diferenciar os componentes daquele sistema. Por exemplo, se eu desenhasse aqui, certo? Se eu desenhasse aqui um copo com água, eu poderia considerar esse sistema
certo? Homogêneo. Por que seria um sistema homogêneo? Se fosse, por exemplo, uma água onde foi colocado um pouco de sal nessa água. Concordam comigo que o sal vai dissolver na água? Se eu não colocar muito sal, claro. Se eu colocar uma colherzinha de sal, o sal vai dissolver nela. Você vai ser capaz de observar o sal dissolvido na água? Não. Então você observaria apenas uma coisa nesse sistema, que é, no caso, a mistura de água mais sal dissolvido, certo? No caso da mistura heterogênea, você tem a possibilidade de sim diferenciar os componentes. Então, se no caso, nesse meu recipiente, né, nesse meu copo, aqui no caso eu estou representando um copo, mas poderia ser qualquer outro recipiente. Se eu adicionasse nesse copo água com gás, vocês concordam comigo que aí seria possível observar a água, mas também é possível observar o gás que está contido nessa água. Qual gás que é esse? Nesse caso aqui não é interessante para a gente saber, mas só a título de curiosidade é um gás carbônico, né? Então nesse caso aqui eu tenho uma mistura onde eu tenho a água, certo? Mais, ignora esse acento aqui, a água mais o gás, certo? E aqui, como eu consigo diferenciar o que é gás e o que é água, eu tenho uma mistura heterogênea, ok? Então vamos voltar lá para o enunciado e ver as opções que são nos dadas. A gasolina, se você for comprar gasolina no posto, se você tiver a oportunidade de ver a gasolina, você vai ver que ela se assemelha muito a uma unidade só. É como se fosse uma coisa só. Mas se você analisar quimicamente a gasolina, você vai descobrir que ela é formada pela união de vários compostos chamados hidrocarbonetos. A união desses compostos, apesar de ser diferentes, quando você observa a gasolina, você vê apenas uma unidade visual. Então a gasolina, eu classificaria ela como o quê? Uma substância elementar, uma substância composta, uma mistura heterogênea ou homogênea. Nesse caso aqui, será uma mistura homogênea, porque eu tenho a união de vários hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos, eles são diferentes uns dos outros. Ok? No caso do vapor d'água, nós entendemos como a água no estado de vapor, certo? Então seria a fórmula química da água, ou seja, apenas moléculas da água, no estado de vapor. A água, ela é uma substância composta, como nós discutimos. Então, nesse caso, nós temos já consciência de que o vapor da água é uma substância composta. Ok? E a madeira? A madeira pode ser classificada como uma mistura heterogênea. Porque a madeira, ela vem da matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela é formada por inúmeros compostos. Ok? Então, você tem a mistura de vários compostos. E é possível observar partes diferentes na madeira? Será que é possível olhar o olho nu, pegar um pedaço de madeira e ver que se tem uma partezinha que é diferente da outra? Isso quer dizer que provavelmente ali tem compostos diferentes. Então, no caso, a madeira, com certeza, ela é uma mistura heterogênea. E um pedaço de níquel? Quando eu escrevi um pedaço de níquel, você imagina um cubo, por exemplo, ou uma rocha, qualquer material onde você tem apenas o níquel. Na sala, teve gente que me perguntou, professor, o que é níquel? Se você for olhar na tabela periódica, você vai ver que existe um elemento chamado níquel. Então, se nesse pedaço de níquel eu tenho apenas átomos de níquel, ela se classifica como uma substância elementar. Ok? E por último, teve muita gente que errou essa questão aqui, a água do mar. A água do mar, a gente sabe que o principal componente dela é a água. Mas não tem só apenas água, existem vários sais dissolvidos. Mas vocês concordam comigo que a água do mar, além de sal dissolvido, tem oxigênio dissolvido na água, tem areia nessa água, tem matéria orgânica nessa água. A água do mar, ela é limpinha? Dificilmente ela é limpinha. Se você pegar e for para a praia, pegar um copo dessa água e deixar essa água descansando, você vai observar que você consegue diferenciar a água, você consegue diferenciar um pouquinho de areia que talvez esteja lá no fundo do copo e assim por diante. Ok? Então a água do mar, ela se classifica como uma mistura heterogênea também.
ok? Então aqui eu acabei esquecendo de escrever, né? Mas é uma substância simples, um elemento, né? E aqui, a água do mar, uma mistura heterogênea, ok? Eu vou tentar ser um pouquinho mais breve nessa questão. Essa aqui é uma das questões de cálculo que eu cobrei de vocês, certo? Então vamos ler ela antes. O elemento químico galho tem a massa atômica de 69,723 U e apresenta dois isótopos naturais, o galho 69 e o galho 71, com as respectivas massas atômicas de 68,9257 U e 70,9249 U, certo? Calcule a abundância percentual em cada um desses isótopos. É obrigatório demonstrar os cálculos. Teve um detalhe no dia da prova, que como eu vi que vocês ainda não estavam bons o suficiente para fazer contas com muitos números, eu ocultei esses dois últimos algarismos de cada. Então, aqui ficou 68,92 e aqui 70,92, ok? Vamos então começar. A primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem capacidade de fazer é extrair os dados da questão. Então, a primeira coisa que eu faria nesse caso é anotar os dados. Quais são os dados que tem disponíveis? Eu sei que o elemento químico, certo, é o galho. E o galho, ele tem a massa atômica no valor de qual? 69,723. Não esqueci da unidade, ok? Só que essa é a massa do elemento químico galho. E essa massa é obtida através da massa de dois isótopos. Tem o isótopo 1, que é o isótopo de massa 69, e eu sei que ele tem qual massa atômica? Se você for olhar aqui, o primeiro isótopo tem essa massa aqui, 68,92 U, certo? E o segundo isótopo, que é o galho 71, qual que é a massa dele? 70,92. Ah, professor, como que eu vou saber qual que é qual? Aqui, vocês conseguem observar que o isótopo tem o número de massa 69? Qual dessas duas massas aqui se aproxima mais de 69? A primeira ou a segunda? A primeira. Então, essa aqui é uma informação referente a esse isótopo. E essa aqui é uma informação referente àquele isótopo ali. Ok? Então, essa é as informações que eu consigo extrair do exercício, certo? O que ele pede para você calcular? Ele pede para você calcular a abundância percentual de cada um. Ou seja, o quanto, em termos de porcentagem, você consegue encontrar de cada isótopo na natureza. Ok? Esses valores aqui se referem à abundância percentual, certo? Então, qual que é a unidade de abundância que eu vou encontrar? Porcentagem. Ok? Como que eu faço para determinar a abundância percentual? Eu passei para vocês uma fórmula. Passei 2 vezes já para vocês. Você tem a seguinte fórmula. A massa atômica, ela vai ser sempre igual a massa do primeiro isótopo vezes a sua abundância percentual, mais a massa atômica do segundo isótopo vezes a sua abundância percentual, mais assim por diante, dependendo do número de isótopos que tem, certo? No nosso caso aqui, o exercício só te dá 2 isótopos, então até aqui já é suficiente, ok? Tá faltando um detalhezinho na fórmula, não tá? Todo esse valor, você tem que sempre dividir ele por 100, ok? Nas aulas iniciais, lembra que a abundância eu estava tratando com o símbolo P de porcentagem, mas na fórmula, o certo é que a gente trate como símbolo A de abundância, ok? Se você souber essa fórmula, vocês concordam comigo que a massa atômica do elemento a gente não tem aqui? A gente tem, então a gente tem essa informação, certo? A massa atômica do primeiro isótopo, a gente tem? A gente tem. A massa atômica do segundo isótopo, a gente tem também. Qual a informação que a gente não tem? A gente não tem essa, que está em laranja, nem essa, que é o que a gente tem que descobrir, certo? Para a gente poder aplicar na fórmula, a gente pode fazer a seguinte análise, certo? Se a abundância, ela refere-se a tudo que eu tenho disponível daquele elemento químico na natureza, vocês concordam comigo que se você tiver a abundância de 1, independente qual seja o tamanho dessa abundância, aqui eu desenhei dessa maneira, mas pode ser que seja maior, ok? Se a abundância total, ela significa 100%, vocês concordam comigo que eu posso considerar essa fatia como X, certo? E o restante vai ser 100 menos X. Ó,
x é só essa fatia, ok? E o restante dela vai ser 100 menos x. Eu posso tratar esse x, como eu escrevi aqui, como A1. O meu A1 vai valer x. Se o A1 vale essa fatia, o meu A2 tem que valer o restante. Então eu sei que o A2 é 100 menos x. Por que a gente faz isso? Porque quando nós formos colocar aqui na equação, a gente vai deixar tudo em função de x. Logo a gente consegue isolar o x e descobrir o x. Se nós descobrirmos o x, nós conseguimos determinar A1 e A2. Ok? Então essa etapa aqui é a fundamental. Você selecionar os dados, entender a fórmula, para você aí sim fazer as substituições. Então, pessoal, aqui eu já substituí na fórmula e percebam que aqui eu coloquei a massa atômica do elemento. Aqui eu coloquei a massa atômica do isótopo 1 vezes a abundância 1, que a gente considerou como x, mais a massa do isótopo 2. Percebam que eu arrastei o U aqui e aqui não. Já vou comentar o porquê que aqui eu não escrevi o U, tá? A massa do 2 vezes 100 menos x. Lembrando que 100 menos x é o nosso A2. Tudo isso dividido por 100. Ok? Nós vamos fazer dessa maneira porque quando nós formos determinar o valor de x, a gente sabe que o x tem que ser em 1, ok? Então, você oculta ele aqui, só que no final das contas você vai ver que o resultado a gente vai ter apenas um número, ok? A gente não vai ter esse u acompanhando até o final da continha. Mas se você quiser, você pode colocar um u aqui. Só que você concorda que se eu colocar um u aqui do lado do x, eu vou ter duas letrinhas? É mais fácil de você errar as continhas dessa maneira, ok? Então vamos resolver aqui. Primeira coisa, se tem o número 100 aqui, esse 100 está dividindo, eu posso passar ele multiplicando. Então eu vou fazer 100 vezes 69,723, ok? Então eu vou fazer aqui, ó, 100 vezes 69, certo? Tá vendo? Na calculadora eu avisei para vocês, a vírgula a gente olha aqui como ponto, porque esse daqui é um padrão americano. Então, tudo que tiver vírgula, a gente vai colocar esse ponto aqui na calculadora, ó, 69723, ok? Se você resolver, você vai ter esse número. Tá vendo que se a gente usou o ponto para representar a vírgula, a nossa vírgula, quando a gente vai escrever, vai estar aqui. Essa vírgula que está marcada na calculadora, ela é só para determinar a casa dos 1000. Aqui é 6.000 e alguma coisa, não é? Então, não confundam. Isso daqui, a gente não vai usar na calculadora. Ali na nossa continha, quando a gente for escrever, a gente só vai usar o ponto. Então quando eu for escrever aqui, eu vou escrever 6.972,3. O que? U, lembra? Se eu multiplicar esse número por x, não é a mesma coisa de eu escrever ele seguido do x? Mudou alguma coisa? Não, certo? Mas e agora no segundo? Tá vendo que você tem um número que está multiplicando um parênteses. Quando acontece isso, você tem que multiplicar tudo que está dentro do parênteses, ok? Então, se eu fizer 70,92 vezes 100, percebam, 70,92, lembrando que na calculadora a vírgula a gente usa o ponto, né? 70,92 vezes 100. Deu 7.092, né? Então, a gente vai escrever aqui, ó, 7.092, o que? U, né? Tá vendo que aqui tem um sinal de menos? Você preserva esse sinal de menos, certo? Então a gente vai fazer o número vezes o x. Se a gente vai fazer o número vezes o x, a gente não vai escrever o uzinho ali, ok? Então vai ficar 70,92x, ok? Qual que é a sacada que você tem que ter agora, ok? Tudo que tem x você vai passar de um lado, tudo que tem u você vai deixar do outro, ok? Então nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse u para lá e os 2x para o outro lado. Vocês vão entender o porquê, ok? Então, ó, aqui está negativo, certo? Se eu passar para o lado esquerdo, vai ficar 70,92x, certo? Tem mais alguma coisa que tem x? Tem esse daqui, não tem? Esse daqui é positivo. Se eu passar para o outro lado da igualdade, ele tem que ficar negativo. Então vai ficar menos 68,92x, certo? Igual. E agora desse lado a gente vai deixar tudo que é número. Então, tem alguma coisa que é número desse lado aqui? Tem esse daqui, não tem? Ó, 70,92U, certo? Esse daqui, ele é positivo. Se eu passar ele para o outro lado, ele tem que ficar negativo.
0,6972,3 U, não é? Viu que você deixou tudo x do lado, tudo U do outro? Ok. Se eu fizer a diferença de um para outro, qual que é o número que eu vou obter? Ai, professor, não sei, é muito difícil. Faz aqui, ó, certo? Vamos escrever, ó, 70,92 menos 68,92. Se eu resolver, vai dar o número 2. Tá vendo? Então, eu sei que aqui é 2x, né? O x tem que estar acompanhando. Igual, se eu fizer essa diferença aqui, fizer na calculadora, só lembre da questão do ponto e vírgula que eu já falei para vocês, certo? Ó, 70,92 menos 6972,3, tá vendo? Deu 119,7. 119,7. O que? U. Ok? Lembra que eu tinha comentado com vocês que o x, por si só, ele carrega a unidade U? Agora a gente vai usar ele. A gente vai escrever do ladinho do x o U e repete o que estava escrito lá. Não tem U dos dois lados? Tá vendo que tem U dos dois lados? Corta o U. Então eu vou ter que 2x é igual a 119,7. Esse 2 que está multiplicando, eu não posso passar ele dividindo? Vai ficar x igual a 119,7 sobre 2. Se eu fizer essa divisão, eu vou ter que... O x, ele é igual a 59,85. Ok? Tem alguma unidade? Aqui não tem. Porque se nós formos retomar agora o que nós fizemos lá no começo, o A1, ele não é igual a x, então eu sei que o A1, ele é igual a 59,85. Lembra que o percentual, a unidade sempre porcentagem? Então, aqui vai ser 59,85%. E o A2? Se eu fizer 100 menos o que nós encontramos, você vai ter o valor do A2. 40,15%. Ou seja, você obteve o que o exercício está pedindo. Agora, se eu perguntasse para vocês, qual isótopo é o mais abundante, o primeiro ou o segundo? O isótopo mais abundante é o A1, não é? Logo, é referente ao primeiro isótopo. Mas o exercício pediu só para você determinar o A1 e o A2. Se você chegou a algum valor próximo a esse aqui, a esses dois, eu considerei como certa. Agora, se ficou uma coisa muito diferente, por exemplo, aqui, se você calculou e achou um 63, um 62, concorda comigo que já tem uma diferença significativa? Então quer dizer que você errou em alguma das continhas aqui. Ok? Beleza? Questão 3A. Um determinado átomo de massa 82 possui 42 nêutrons e é isótopo de Y, que tem em sua estrutura 38 nêutrons. Sabendo que Y é isóbaro de Z, cujo cátion trivalente tem 35 elétrons, através dessas informações, determine respectivamente o número atômico de X, o número de massa de Y e o número de isótonos, o número de nêutrons dos isótonos de Z. Ok? É uma pergunta que tem muita informação. Então, nesse caso, a grande sacada é você conseguir extrair as informações e organizar elas. Então, a primeira coisa que a gente vai anotar são as informações referentes aos átomos, certo? Então, vocês concordam que nós temos o átomo X, o átomo Y e o átomo Z. Os símbolos químicos para a gente não importam. Agora, nós vamos escrever as informações que são nos ofertadas. Mas antes de eu mostrar as informações, vamos relembrar lá. Aqui, quando eu represento um átomo, por exemplo, eu vou pegar aqui o hidrogênio, a gente sempre tem aqui na parte superior um número de massa, lembrando que o número de massa ele é sempre igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Na parte inferior, a gente tem o que a gente chama de número atômico, que é o número de prótons, certo? E aí, nessa região, às vezes você pode encontrar alguma coisa, às vezes não. Vai depender da análise que você fizer, certo? Então, quando nós escrevemos um átomo,
as informações a gente distribui dessa forma aqui. Aqui, só relembrando, é sempre a carga que esse átomo, se ele estiver carregado, né, se ele for um íon, a gente chama de átomo carregado de íon. Se ele estiver carregado, a gente coloca essa informação aqui. Lembrando que a carga, ela é diferente da quantidade de elétrons. A quantidade é uma coisa, a carga é outra. A carga vai ser sempre o quanto você colocou a mais de elétrons ou quanto foi retirado de elétrons, ok? Vamos voltar agora aqui para a nossa resolução, ok? Deixa eu só dar um zoom aqui. Um determinado átomo X, ele possui o quê? A massa. Então eu vou colocar aqui, ó, a massa 82. O que eu consigo extrair de informação aqui do X? Eu sei que o número de massa dele é igual a 82. Aqui está falando que ele tem 42 nêutrons. Então eu escrevo aqui a informação que foi me dada, ok? Outra coisa, ó, E é isótopo de Y. Então, se ele é isótopo, né? O que significa ser isótopo? Lembra que eu comentei em sala de aula? Isótopo, você grifa a letra P. Então, o que X e Y tem em comum? O número de prótons, ok? Então, se eles são isótopos, eu já sei de cara, certo? Que eles têm que ter o mesmo número atômico. Mas eu sei o número de prótons de X? Ainda não. Como é que eu vou colocar aqui se eu não sei aqui? Então, vamos olhar aqui. Se você tem a massa e você sabe que a massa é a soma de prótons e nêutrons, e você tem o número de nêutrons, é só você fazer a diferença para achar o número de prótons, certo? Então, eu posso até escrever aqui em forma de continha. Se eu sei que a massa é igual a prótons mais nêutrons, e eu sei que a massa é 82, o número de prótons eu não sei, que é o que eu quero descobrir. Opa! E o número de nêutrons é 42. Se eu quero saber o Z, não é só eu isolar o Z? Se eu passar esse 42 para o outro lado, não vai ficar Z igual a 82 menos 42. Não é a diferença? Não é um menos o outro? Se eu fizer um menos o outro, eu vou descobrir que o Z é igual a 40. Ou seja, X ele tem número atômico 40. Se ele tem número atômico 40 e ele é isótopo de Y, eu sei que Y também tem que ter número atômico 40. Ok? Então eu sei que o Z para Y é igual a 40. O que é mais dado de informação para a gente? Ó? Isótopo Y, que tem em sua estrutura 38 nêutrons. Ou seja, eu sei que o número de nêutrons de Y é 38. Se eu somar prótons e nêutrons, eu não vou obter a massa? 38 mais 40, 78. Certo? Logo, essa informação eu escrevo aqui em cima, só para não me perder. Ok? Olha lá, continua, viu? Tanto de informação que a gente só extraiu em 2 linhas. Vamos lá, ó, a gente parou aqui. Sendo que Y é isóbaro de Z. Então, se o Y ele é isóbaro, o que eles têm em comum? Se vocês lembrarem em sala de aula, eu pedi para vocês marcarem a letrinha A. Então, o que eles têm em comum? A massa. Se eu sei a massa do Y, eu sei a massa do Z. Então, eu sei que a massa do Z tem que ser, 78. Ok? Cujo cátion trivalente tem 35 elétrons. O que é cátion trivalente, professor? Um cátion trivalente é aquele que tem carga 3+. Então, eu sei que o Z ele é um átomo carregado em 3+. Se ele é um átomo carregado em 3+, quantos elétrons está dizendo que ele tem? 35. Foi tirado 3 elétrons. Então, originalmente, quantos elétrons ele teria? Ele teria os 35 que você tem ali no enunciado, mais os 3 que ele perdeu. Então, ele teria 38 elétrons, não é? Se ele tem 38 elétrons na sua forma não carregada, isso quer dizer que obrigatoriamente ele teria que ter 38 prótons. Ok? Se você tem a massa e você tem o número de prótons, a gente não consegue determinar o número de nêutrons? Não é só fazer um menos o outro? Se eu fizer um menos o outro, vai dar 40. Viu tanto de informação que dá para extrair só nesse exercício aqui? Aí o que o exercício está pedindo? Vamos lá. Através dessas informações, determine o número atômico de X. A gente não determinou aqui, então a gente sabe que o número atômico de X ele é 40. O número de massa de Y, a gente não determinou aqui? Determinamos.
e o número de nêutrons dos isótopos de Z. Ou seja, o número de nêutrons. Qual que é o número de nêutrons aqui? A gente também determinou. Ok? Então, esse exercício aqui, a dica que eu dou é: organiza as informações. Eu vi que teve gente na prova que chegou a escrever em formato de texto essa resposta. Tá certo, mas você vai ter mais dificuldade para ficar escrevendo. Se você escrevesse dessa maneira aqui, eu entenderia perfeitamente e acredito que outras pessoas também entenderiam, ok? Questão 4A. Determine o número de átomos existentes em A. 2 mols de átomos de germânio, B. 0,78 mol de átomos de prata e assim por diante. Ele vai te dando vários exemplos, certo? Mas o que ele quer saber? O que o exercício está te pedindo? Ele quer saber a quantidade, ou seja, o número de átomos. É quantidade de matéria? Não, porque se fosse quantidade de matéria, a resposta teria que ser em mol. Ele não quer em mol, ele quer em número de átomos, ok? Para que nós consigamos resolver essa questão, a gente precisa lembrar o que é um mol, certo? O mol, ele se refere ao número de Avogadro. Lembra que eu falei para vocês? Um mol de qualquer coisa é aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. Então, se eu quisesse saber uma dúzia de canetinhas, seriam 12 canetinhas. Agora, se eu pergunto para vocês, um mol de canetinhas seria 6,02 vezes 10 a 23 canetinhas, ok? O mol é um número. Aí ele é um número muito grande para quantificar coisas que são muito pequenas, certo? Então ele quer saber a quantidade de átomos. Vamos analisar então, ok? Vou escrever aqui no cantinho. Vai ficar um pouquinho bagunçado porque eu escrevi o mol bem aqui no meio da folha. Se eu tivesse escrito aqui no cantinho, eu ficaria mais organizado, certo? Mas vamos lá. 2 mols de átomos de gerânio. Se um mol eu tenho essa quantidade de qualquer coisa, então se fossem átomos, seria 6,02 vezes 10 a 23 átomos, certo? Isso aqui está falando 2 mols de átomos de germânio, quer dizer então que eu vou ter 2 vezes, certo? Vou até escrever da outra maneira, que eu acho que a outra maneira é mais entendível, né? 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu resolver essa continha, quanto que daria? Daria 12,04 vezes 10 a 23 átomos. Então, em 2 mols de átomos de gerânio, a gente tem essa quantidade de átomos. Você literalmente só multiplicou por 2 o número de mol. Ok? No item B, ele lhe fala 0,78 mol de prata, certo? O mol, de novo, o mol refere-se a essa quantidade. Então, aqui seria 0,78 vezes o número de mol. Então, quantos átomos de prata a gente tem ao total? Para isso, você vai precisar usar a calculadora. Eu vou mostrar para vocês como que você poderia tentar fazer na calculadora. Vejam se vocês conseguem me acompanhar, ok? Então, ó, seria 0,78, certo? Vezes, abre o parênteses, certo? Que nem aqui, ó. 6,02. Aí que tá a grande sacada, ó. Tá vendo que aqui tá 10 elevado a 23? Você tem até a possibilidade de colocar 10 a 23. Só que tem uma maneira mais fácil de você escrever isso daqui, ó, na calculadora. Ó. Aqui não é 10 a 23? Você vai procurar na calculadora aonde está esse símbolo aqui, ó. Tá vendo, ó? E. Esse E, ele significa 10 elevado a algo. No caso aqui, é 10 elevado a 23, certo? Então você poderia escrever o E 23. Isso daqui é a mesma coisa que isso, ok? Você pode, se você quiser tentar na calculadora, você pode escrever dessa maneira aqui, ó. 10, opa, só deixa eu arrumar ali que eu errei, ó. Né? Vezes 10 elevado a 23. Só que, olha a quantidade de informação que você teve que digitar na calculadora. Não tem necessidade de você fazer isso, então você só escreve 6,02 e 23. O que está faltando aqui, ó? Tá vendo que aqui eu coloquei parênteses? Se eu não colocar parênteses aqui, quando eu colocar igual na calculadora, vai dar erro. Então eu tenho que fechar o parênteses. Se eu resolver isso,
Olha o número que deu ali, ó. Então vai ser a resposta 4, tá vendo, ó? O ponto ali quer dizer a vírgula. 4,6956, certo? Vezes 10, ó, tá vendo? Elevado a 23. Ok? Todo esse número aqui. Por que é todo esse número? Teve gente que simplificou isso daqui por isso daqui. Isso daqui não é a mesma coisa que isso. Isso daqui, ó, quem fez teve desconto na nota. Porque um mol, ele é um número muito grande. Então, mesmo você colocando 0,2, se você deixar só 6, você está tirando muita coisa, porque é um número muito grande. Então, ó, quem fez isso daqui, e eu deveria ter descontado mais, eu dei um desconto, porque se for informado para usar isso daqui, vocês têm que usar isso daqui. Se aqui no enunciado tivesse, use o número de Avogadro como 6 vezes 10 a 23, aí você pode usar. Aqui nesse caso não, então você tem que usar esse número aqui, ok? Portanto, você tem que escrever todos os números que você encontrou na calculadora, ok? Quem escreveu, por exemplo, 4,7, tá vendo que você arredondou? Eu não pedi para você arredondar. Então isso daqui tá meio errado, ok? Tem que escrever dessa maneira aqui. Vamos para a próxima? Aí a próxima, ela te fala 12 gramas de cálcio e ele te dá a massa molar do cálcio. Lembrando que a massa molar é a massa contida em 1 mol daquela quantidade de átomos, moléculas e assim por diante, ok? Lembra da fórmula que eu tinha passado em sala para vocês? A quantidade de matéria é igual à massa da amostra que você está analisando sobre a massa molar dela, ok? Então, a gente não quer saber quantos mols para depois descobrir quantos átomos, certo? Então a gente tem que descobrir o Nzinho aqui no caso. Não é 12 gramas de cálcio? O 12 gramas, no nosso caso aqui, seria a massa, não é? 12 gramas. E qual que é a massa molar do cálcio? Aqui o exercício te informa, tá vendo? Gramas por mol. Então, a gente vai escrever aqui embaixo 40 gramas por mol. Tá vendo o grama em cima, grama embaixo? Corta, corta. Ok? Quando eu fizer o resultado dessa continha, o valor vai ter que dar em mol. Tá vendo que o mol está elevado a menos 1? Tem uma propriedade na matemática que, quando acontece isso, o resultado tem que dar em cima, que é a unidade fictícia. De novo o sinal. Então, eu sei que o resultado dessa continha aqui tem que dar em mol. Quanto que é 12 dividido por 40? Dá para fazer à mão esse daqui, né? Mas eu vou fazer aqui com vocês, porque você tem a calculadora, ela é para calcular, né? 12 dividido por 40. Opa, eu errando aqui. 12 dividido por 40 dá 0,3. Isso quer dizer, então, que em 12 gramas de cálcio, você tem 0,3 mol de cálcio, certo? O mol não é aquele número, então a gente vai fazer 0,3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Por que eu estou arrastando esse CA? Porque eu sei que esse número é referente a átomos de cálcio, ok? Então vamos lá. De novo, para quem não pegou. 0,3 vezes, abre o parênteses, 6,02 vezes 10 a 23. Lembrando que o E significa 10 elevado a, no caso aqui é 23, né? Fecha o parênteses, resolve, deu esse número. Então aqui, eu sei que o resultado dessa continha tem que ser 1,806 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Ok? Vamos para a próxima? Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Uma que deixa limpa de preferência, né? Ok. Vamos lá. O próximo item é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Primeira coisa que vocês têm que analisar. O N2 é uma molécula onde eu tenho 2 átomos de N, não é? Então, na molécula de nitrogênio, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Certo? Então, se eu tiver 2 moléculas, quantos átomos eu vou ter ao total? 4, não é? Se eu tiver 10 moléculas, quantos átomos eu vou ter? 20. Tá vendo que é o dobro? Então, se você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas,
quantos átomos você vai ter? Você vai ter sempre o dobro. Então, aqui nesse caso, vai ser 2 vezes o 6,02 vezes 10 a 23. Se eu resolver essa continha, que nem a gente já fez na outra vez ali, vai dar 12,04 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Ok? Aqui, na prova original, tinha o item E, só que o item E eu descartei da prova, eu apaguei da prova, ok? Então a gente não vai fazer agora. Certo? Paramos por aqui. Vamos lá então, último exercício. Esse daqui era o exercício extra, certo? Era só para vocês terem me marcado quais estão corretas. Não precisava justificar, era só marcar as que estavam corretas. Antes de mais nada, lembrar que 1U equivale a você pegar a massa do carbono, a massa atômica do carbono e dividir por 12, certo? Lembra daquela pizza, o exemplo da pizza que eu dei? Você pega a pizza, certo? E vai dividindo ela. Aqui eu tenho quantas fatias? Eu tenho 8. Se eu fizer aqui mais umas 2 fatias, eu tenho 10. Se eu fizer mais 2, eu tenho 12, certo? Se eu pegar uma fatia dessa, vai ser 1 sobre 12 da pizza total, certo? Então, 1U seria equivalente a isso, a essa fração da massa do átomo de carbono, ok? Vamos analisar então. Sabendo que a massa atômica da prata, é igual a 108U, podemos afirmar que um átomo de prata pesa, aí tem lá, item 1, 108 gramas. Pode ser essa? A gente sabe que não. Primeira coisa, o valor de um átomo é um valor muito, muito, muito pequeno de massa. Então, nunca que vai estar expresso em gramas. Poderia estar expresso em U, como no caso aqui, certo? Quando a gente observa a unidade gramas, está se referindo à massa molar, ok? Então pode ser essa aqui? Um átomo de prata pesa 108 gramas? Não. Se tivesse escrito 1 mol de prata, aí você poderia dizer que está certo. Aqui no caso não. A 2. Qual que é a 2 ali? 108U. Não é o que o próprio enunciado já te deu? A massa atômica da prata é 108U. Logo, ele pesa 108U. A 2, ela está certa. Ok? E a 3? Vamos ver a 3. Ela está certa ou está errada? 108 vezes mais que um átomo inteiro de carbono. O que está errado aqui nessa questão? A massa da prata é 108 vezes o valor de U. O valor de U, não o valor da massa do átomo de carbono, certo? Então essa aqui, ela está errada por conta disso. Então essa aqui, errada. A 4. 108 vezes mais que 1 sobre 12 do átomo de carbono. 1 sobre o 12 do átomo de carbono não é U. A massa da prata não é 108U. Então é 108 vezes esse valor aqui. Então a 4, ela está certa. Ok? E a 5, que foi a que o pessoal errou, mas errou. Leiam ali comigo, ó. 9 vezes mais que um átomo de carbono. Primeira coisa, um átomo de carbono, a massa atômica do carbono, certo? Não é tudo isso daqui? Quantas fatias eu tenho aqui? Eu não tenho 12? Então, vai ser 12U.
certo? Se eu pegar 108 e dividir por 12, vocês estão vendo que vai ter deu o número 9? Quer dizer que a massa atômica da prata ela é 9 vezes mais que a massa do carbono. Então essa aqui está certa ou está errada? De acordo com as nossas continhas aqui, ela é 9 vezes maior que a massa do carbono, certo? Então ela está certa. Então quais dessas alternativas aqui estão corretas para ter selecionado? Era para ser a 2, a 4 e a 5, ok?